Olá, eu sou o professor Miles e na aula de hoje nós vamos ver tudo o que você queria saber sobre potências, mas tinha vergonha de perguntar. Acompanhe. Nas potências nós temos um número grande, que é a nossa base, que fica embaixo. Nós temos um número pequenininho, que fica em cima, que é o nosso expoente. E nós temos o resultado, que é a nossa potência. Um exemplo numérico, o 2 é a nossa base, o 3 é o nosso expoente. Isso significa que eu vou repetir o 2 três vezes. Vai ser 2 vezes 2 vezes 2. O meu expoente diz quantas vezes a base se multiplica. Então eu vou ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado à terceira potência é igual a 8. Outro exemplo, 3 na quarta potência. Então, esse expoente diz quantas vezes o 3 se multiplica. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Nós temos alguns casos especiais que você tem que saber. Por exemplo, 0 elevado a qualquer número. 0 na 8 é 0. 0 elevado a 1024 é 0. Por quê? Porque 0 vezes 0 vezes 0 é 0. Qualquer número elevado a 0, 1024 elevado a 0 é 1. 2 na 0 é 1. Então, essa propriedade é bem importante, esse caso especial, porque cai bastante nos exercícios. Então, qualquer número elevado a 0 sempre é 1. Outra lembrança importante, qualquer número elevado a 1, 7 elevado a 1 é 7. 2000 elevado a 1 é 2000. Não podemos esquecer. E o 1 elevado a qualquer número, 1 na 9, é a mesma coisa que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 e assim por diante, 9 vezes. Então, isso no final dá 1. 1 elevado à terceira, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Preciso saber os casos especiais? Sim, preciso, porque eles sempre caem nos exercícios e provas. Expoente negativo, por exemplo, 2 elevado a menos 1. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, inverter a base. Mas é o 2, o inverso dele, embaixo desse 2 tem o número 1. Então o invertido fica 1 meio. 1 meio na 1 positivo, que é igual a 1 meio. 3 na menos 2, então, primeira coisa, inverte a base. Então eu fico com 1 terço, inverti. Expoente, como eu inverti, já sai o sinal negativo, fica só o 2. E aí faço a distributiva, eu vou ter 1 ao quadrado, que é 1, 3 ao quadrado, que é 9. Termina aqui. Outro exemplo, 1 meio na menos 3. Mesma situação, inverto a base. 1 meio invertido é 2. Estava na menos 3, fica na 3 positivo. 2 na terceira é 8. Termina aqui. Agora a nossa base negativa, por exemplo, a base é menos 2. Nós temos dois casos. Se o expoente é par, 2, 4, 6, 8, nós teremos o seguinte, menos 2 vezes menos 2. Regra de sinal, menos vezes menos, mais. Fica positivo. 2 vezes 2, 4. Quando o meu expoente for par e a base negativa, no final o sinal sempre é positivo. Uma situação agora com o expoente ímpar. O que vai acontecer? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então nós temos, primeiros sinais, menos vezes menos, mais. Agora, mais vezes menos é menos, então o sinal é negativo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Menos 8.
Então, base negativa, expoente ímpar, o sinal sempre é negativo. Então, sabendo o sinal já desde o início da conta, eu só me preocupo com o resultado numérico. Nós temos também as propriedades das potências. A primeira propriedade diz o seguinte: quando nós temos bases iguais e nós vamos multiplicá-las, nós acabamos somando os expoentes. Por exemplo, eu tenho lá um 2 na terceira vezes um 2 na quinta potência. Então, eu tenho bases iguais e estou multiplicando. Como é que eu faço? Copio a base, que é o 2, e somo os expoentes. 3 mais 5. Isso é igual a 2 na oitava potência. Outro exemplo. 3 na 7 vezes 3 na 1. Quando eu não escrevo nada, é porque eu tenho o expoente 1. Então, copio a base e somo os expoentes. 7 mais 1 é igual a 3 na oitava potência. Então, a primeira propriedade nos diz isso. Quando nós temos uma multiplicação de bases iguais, conservamos a base, somamos os expoentes. A segunda propriedade diz o seguinte: nós temos bases iguais e nós estamos dividindo. Então, o que a gente faz? Nós conservamos a base, subtraímos os expoentes. Por exemplo, 3 na nona dividido por 3 na sétima. Bases iguais. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então, isso é a mesma coisa que 3 na 2. Outro exemplo. 2 na 4 dividido por 2 na 2. Pela propriedade, conserva a base, subtrai os expoentes. Isso é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E pensar também assim: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Embaixo nós temos 2 vezes 2. Nós cortamos este com esse e fica 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Na terceira propriedade nós temos que um a na m elevado a n, nós vamos multiplicar os expoentes m por n. Por exemplo, 2 na terceira na segunda. Nós vamos multiplicar esses expoentes, então vai ficar 2 na sexta. Outra maneira de enxergar esta mesma situação é a seguinte: 2 na terceira está elevado à segunda potência. Então isso é a mesma coisa que 2 na terceira vezes 2 na terceira, correto? Pela primeira propriedade, conserva a base, soma os expoentes. Mesma resposta. Vale lembrar que isso é diferente de 2 na 3 na 2. Por quê? Enquanto este primeiro é 2 na 6, o segundo é 2 elevado a 3 ao quadrado. Então isso aqui é 2 na 9, que são coisas diferentes. Na quarta propriedade nós temos que um a na b na m é a mesma coisa que um a na m sobre um b na m. E um a vezes b na m é a mesma coisa que um a na m vezes um b na m. Por exemplo, 2 terços na quinta potência é a mesma coisa escrever 2 na quinta sobre 3 na quinta potência. E 2 na segunda vezes 3 na segunda, nós podemos escrever como 2 vezes 3 elevado à segunda potência. E por último, vamos lembrar que nós podemos escrever uma potência de expoente fracionário como um radical, em que a base é o radicando, o número que fica no denominador vai ser o nosso índice, e o do numerador vai ser o valor do expoente. Por exemplo, raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1 meio, porque nós temos aqui o índice é o 2 e o expoente do 2 é o 1. Outro exemplo, raiz quarta de 3 ao quadrado. Nós podemos reescrever como 3 elevado a 2 quartos, que simplificando seria igual a 3 elevado a 1 meio. 3 na 1 meio
é a mesma coisa que raiz quadrada de 3. E assim nós terminamos esse nosso passeio pelas potências. Até a nossa próxima aula, bons estudos, continue acompanhando o canal.